dando continuidade a esse projeto, Vozes que Informam, é com alegria enorme e uma satisfação maior ainda que nós recebemos aqui essa figura ímpar, que eu tenho uma admiração imensa, acompanho já o seu trabalho, e é uma pessoa do bem, uma pessoa que contribui de maneira decisiva para organizar a biblioteca mental desses pais, né, Isa? Pessoas que estamos hoje perdidas nesse mundo rápido, nesse mundo instável, nesse mundo dinâmico, e a gente precisa aprender a se equilibrar nessa corda bamba, não é? Então, é uma alegria muito grande ter a Isa aqui conosco. Para aqueles que ainda não a conhecem, o currículo é muito vasto, mas eu vou me permitir, Isa, trazer aqui alguns pontos importantes do seu currículo, para que as pessoas tenham uma visão e uma noção do seu trabalho. Isa Minantel é mãe do Petrus. Comecei com a inversão curricular aí, mas é importantíssima, né, Isa? Pedagoga e psicopedagoga, ela é coach integral sistêmica, coach de pais, muitíssimo importante, autora de vários livros, dentre os quais Crianças Sem Limites e Temperamento Sem Limites, colunista da revista Crescer, guia Montessori, master em programação neurolinguística, tem quase uma década e meia aí de experiência em palestras e treinamentos, conteudista de metodologia para a plataforma Mães Sem Limites, com os cursos Manual Mães Sem Limites, adorei, programação neurolinguística para pais e professores, conteudista de metodologia na plataforma Mundo em Cores, enfim, seus vídeos, palestras, cursos, intervenções já foram vistos por milhões de pessoas nos vários fóruns, aí, vários momentos que ela participa, e é uma honra sem tamanho, Isa, receber um profissional da sua magnitude aqui conosco. Prazer imenso. Que querido, gratidão, gratidão. Eu fico honrada pelo convite. Estava ouvindo um pouquinho da história da tua luta pela medicina aí da saúde, ainda da medicina da que eu também tenho esse apreço por esse caminho de... Eu acho que o mundo está ao contrário e ninguém reparou em várias áreas da vida, e a saúde é uma delas também. Né? E com relação às crianças, é outra área que o mundo está ao contrário, ninguém reparou. Perfeitamente ao contrário. A gente se afina aí na busca de quebrar paradigmas, né? De quebrar paradigmas, de trazer um olhar aí diferenciado, que na verdade chega a ser óbvio. Depois que a gente descobre, chega a ser óbvio. Aí a gente começa a ver que a gente não está fazendo muita coisa super inovadora, super... A gente está trazendo o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Às vezes, pela cultura, a gente está levado aí por uma onda meio equivocada e a gente está se equivocando todo mundo junto, então a gente acha que está certo, né? Porque está todo mundo equivocado junto, a gente acha um validando o equívoco do outro, né? Então, esse olhar de nadar um pouquinho contra algumas correntes e dar uma olhada de verdade, é isso mesmo que eu acredito ou é isso que todo mundo diz que é, né? Então, é um pouco desse convite que a gente faz. Eu acho que eu na área da educação, você na área da saúde, e acho que é aí que a gente se encontra também, né? Eu acho que esse olhar um pouco diferente do que está todo mundo fazendo, né? Perfeito. Então, E existe, né, Isa, uma máxima filosófica que diz assim, e isso é muito marcante no mundo de hoje, quando todos estão pensando da mesma forma é porque ninguém está pensando, né? E aí é uma coisa de fato muito preocupante, e uma das coisas que eu admiro de maneira ímpar no seu trabalho é a forma que você busca equilibrar todos esses conceitos, né? E principalmente pautado em uma coisa chamada bom senso, né? Porque parece que isso está faltando também no mundo de hoje. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui, Isa, que tenho certeza absoluta será maravilhoso. O nosso tema hoje é qualidade versus quantidade de vida ou de tempo com os nossos rebentos, né? Com os nossos filhos. E eu quero, para iniciar aqui o nosso bate-papo, colocar para vocês uma história que eu vivenciei. Eu fui de uma geração muito afortunada, né? Uma geração onde a gente vivia com a família até os 6, 7 anos de idade, quem educava era a família. Para vocês terem noção, eu entrei na escola aos 6 anos de idade para aprender a ler e escrever. Eu entrei para me alfabetizar. E esse mundo foi mudando, né? As mães, por necessidades mercadológicas, a mãe hoje é uma leoa que tem que se matar e se desdobrar para continuar sendo muitas vezes a provedora
para continuar sendo a esposa, para continuar sendo, às vezes, a mãe até do próprio marido, né? A mãe dos seus filhos, e essa multiplicidade de tarefas acabou mudando esse contexto de uma forma tal que as coisas foram se modificando. Aí eu comecei a ver que as crianças entravam no colégio antes de alfabetizar para uma coisa chamada Jardim 1. Eu não sei se você lembra, porque você também é muito nova. Depois tinha o Jardim 1 e o Jardim 2. Depois o Infantil 1, o Maternal 1, o Maternal 2. Hoje as crianças estão entrando na escola com meses de idade. E aí, pegando o gancho dessa história, há mais ou menos uns 3 anos, a nossa filha mais nova mudou de colégio e nós fomos para aquela reunião de pais, né, para entender a metodologia da escola, ser recepcionado pela equipe e tudo mais. Aí a chefe lá do setor de psicopedagogia informou que a reunião ia começar primeiro com as crianças do integral, né, e a escola estava adotando uma política muito diferente esse ano, que era, pasmem, periodicamente, as crianças internadas lá, que passam um dia inteiro, tinham o direito de almoçar com os pais. Os pais poderiam ir à escola a cada 10 dias, a cada 15 dias, almoçar com as crianças. Olha, eu achei aquilo tão louco, mas tão louco, tão louco. Eu disse, ó, vou bater aqui na minha cabeça para ver se eu estou sonhando ou se é isso mesmo que eu estou ouvindo aqui. Quer dizer, então, que agora são os pais que vão visitar as crianças na escola. Então, Isa, a primeira percepção que a gente gostaria de ouvir de você. Nesse mundo tão instável e tão louco, como é que a gente encontra equilíbrio? Como é que a gente encontra tempo? O que é que você pode nos ensinar a respeito disso aí? Eu acho que tempo é o grande desafio. Na verdade, eu não consigo ver outra possibilidade a não ser fazer aquela história para o mundo que eu quero descer. A gente começar a controlar a velocidade da nossa vida e não se deixar controlar pela velocidade do mundo. Porque a verdade é que depois das redes sociais, dos WhatsApps da vida e das coisas, a gente não tem mais tempo sem trabalho, né? A gente só tem o tempo com o trabalho, porque o tempo inteiro tem alguma coisa nos acionando. Então, alguns mecanismos, de novo, né? Você falou do bom senso, eu quero trazer ele de novo aqui. Não estou falando para não seguir as coisas como estão. Ah, então não vou ter o WhatsApp. Não é isso. Mas, por exemplo, o meu WhatsApp não faz barulho. Eu olho para ele quando eu quero. E não ele que me controla, é eu que controlo ele. Então, alguns mecanismos dessa natureza. As minhas redes sociais, os aplicativos dela no celular, não tem sinalização nem visual, nem vermelhinho, não fica nada lá. Porque quando eu quero, eu vou lá, entro e vejo o que está acontecendo e faço os trabalhos que devo fazer. Ainda assim é desafiador, mas já são alguns mecanismos que você vai colocando, ó, peraí, eu que estou aqui nessa decisão de o que eu vou fazer com o meu tempo. Porque senão, algumas coisas que apitam, que fazem barulho, que nos chamam, elas acabam furando fila. E às vezes não são relevantes. E às vezes não são importantes, né? E às vezes eu tenho uma criança que não está me chamando porque está numa tela, né? Não está fazendo barulho porque está numa tela, e que é mais importante e que é mais relevante, entende? Então eu acho que começar a olhar como se a gente estivesse um pouquinho de fora, sabe? Tentar sair um pouquinho da cena e ao invés de ser o ator, virar o diretor do teatro da vida, sabe? Porque o diretor que toma as decisões, né? Claro que o ator tem seu papel fundamental e ora a gente vai estar lá no papel de ator e vivendo e atuando e fazendo e no papel de mãe, no papel de profissional, no papel todos os que me couber na vida, mas também, né, lembrar que nessa peça a gente também dirige. Porque quando eu abro mão do meu papel de diretora, da minha própria vida, da minha própria cena, do meu próprio, né, compartilhar, eu abro mão desse lugar e alguém assume. Pode ser meu trabalho, pode ser meu chefe, pode ser meu marido, pode ser a minha saúde, que às vezes é ela que senta lá e determina se eu vou trabalhar, se eu não vou, se eu vou ficar. Então, quando eu estou no papel de diretor ali, eu consigo ter mais
exercer mesmo a minha vontade, os meus valores, ter mais consciência do que eu quero de verdade. Não ser levado e depois chegar como eu cheguei até aqui? Meus filhos cresceram, eu não vi. Como é que passou que eu não sei? Mal que eu estou fazendo, não gosto. Ó, eu não estou feliz. Ó, estou doente. Né? Então, não chegar depois e falar, puxa. Né? Mas agora, qualquer hora que você ouvir isso, tiver esse convite para o despertar, que pode vir de inúmeras maneiras, né? Trágicas ou não, ou inteligentes às vezes, ou enfim, tem um monte de possibilidades, mas parar tudo um pouquinho, sair de cena um pouquinho, ir lá de baixo sim, olhar assim para o palco e falar, peraí, é isso mesmo? Isso assim, isso não, o que eu quero mudar, o que eu quero fazer diferente, como é que está o controle do meu tempo, né? Porque o tempo são as 24 horas que todo mundo tem, né? Então, esse não dá para mudar nesse sentido. O que dá para mudar é o que a gente faz com elas e como que a gente, né, equaciona todas as questões que a gente quer ou que a gente decidiu assumir na vida, né? Inclusive pensar sobre isso. Perfeito, Isa. Você falou de saúde aí, eu quero até agradecer. A Isa sofreu um incidente aí, né? E mesmo assim eu disse, olha, vamos adiar essa live, mas ela com todo amor aí, com toda dedicação, fez questão de participar. Obrigado, querida, tá? Pela deferência. Eu sei que isso dói pra caramba. Não é fácil, né? Coisas, eu tive algumas coisas, não tive como, né? Até por causa da proximidade das coisas e também do formato do tratamento. Eu tô tendo que ir todo dia no hospital, trocar curativo, ser acompanhada. Eu achei que era menos grave, eu vi que é mais grave até. É bem complicado. Foi uma área grande que eu queimei, então. Mas graças a Deus eu tô sem dor, eu não tive muita dor, assim, só na hora, né? E quando mexe. Mas quando tá quietinho, não tá doendo. Então, pelo menos isso já permite a gente trabalhar, pensar. Pensar, né? Obrigado, querida. Obrigado mesmo, viu? Isa, essa questão que você colocou é ponderante, né? As pessoas vivem falando que não tem tempo. O dia não vai ter mais nem menos do que 24 horas, né? Embora esse tsunami aí que aconteceu ali na Indonésia naquele ano alterou em alguns milissegundos a rotação, quer dizer, o tempo hoje está um pouquinho, mas mesmo assim continua aproximadamente com 24 horas. Eu conheço uma regra lá do mundo corporativo que eu acho que pode se aplicar em qualquer setor da vida. É você fazer o GUT da sua vida, né? Esse G aí vai para gravidade, esse U vai para urgência, esse T vai para tendência. E as pessoas, muitas vezes, você colocou uma coisa de forma perfeita. As pessoas desviam toda a atenção do que estão fazendo para um som que apita lá no seu WhatsApp, como se aquilo fosse o último segundo de vida, né? Você para tudo que está fazendo, para a sua linha de raciocínio, para a sua concentração, e aí a pessoa diz, e aí, vai acontecer nosso encontro no final de semana? Quer dizer, uma coisa completamente adiável, completamente administrável, e as pessoas acabam muitas vezes dizendo que não tem tempo, porque na realidade elas não sabem administrar o tempo. Elas não conseguem colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Às vezes colocam coisas que nem deveriam estar sendo colocadas numa lista como a coisa principal. Eu achei essa sua solução de convivência pacífica com as redes sociais maravilhosa. Você está no comando das coisas, né? Você não deixa que aquilo penetre na sua vida além do necessário. A gente tem realmente esse problema, né? Principalmente agora com essa nova leitura da pandemia, as consultas híbridas, muitas vezes a gente está atendendo presencial, mas outras vezes também por teleconsulta. E se você não se policiar, o paciente manda mensagem para você sábado, 11h30 da noite, para perguntar se aquele medicamento usa 1 hora antes ou 1 hora depois do almoço, tanto faz. Quer dizer, uma coisa que poderia ser feita amanhã pela manhã, as pessoas também, por outro lado, não têm noção, né? Fica uma coisa abusiva, essas redes acabam trazendo um certo grau de permissividade, né? Não existe mais ética, não existe o respeito ao tempo do outro, o outro também não deixa o seu tempo ser respeitado. E aí, uma coisa que eu vejo, Isa, como subproduto desse mundo rápido e instável, é que muitas vezes, me corrija por gentileza se eu estiver errado, os pais acabam, não digo que isso é intencional, mas eles acabam de maneira talvez até inconsciente, transferindo essa compensação pela falta de tempo com uma certa liberalidade, uma certa permissividade, né? Eu vejo muito hoje os pais com dificuldade de dizer não, os pais com dificuldade de impor limites,
Os pais com dificuldade de impor sua autoridade, que é inegociável, inalienável. Uma criança tem que se identificar com a autoridade materna, com a autoridade paterna. E não tem 4 ou 5 semanas eu estava passeando num shopping lá de São Paulo, indo em direção ao cinema, e vi uma cena que eu acho que você já deve ter visto incontáveis vezes. Um garoto que não tinha, talvez, 7 ou 8 anos de idade, mas olha, esse garoto pegou o sapato e enfiou um chute na canela do pai. E me desculpe o que eu vou dizer aqui, eu estou só replicando o que a criança falou, disse: eu quero, seu merda. E você entendeu a loucura desse negócio? E aí vem, aonde é que está o fio da meada que foi perdido para a relação entre pais e filhos chegar a um nível de desrespeito dessa magnitude? Comente alguma coisa a esse respeito. Eu me preocupo muito com isso. Uma situação como essa, na verdade, ela já vem dando sinais de que vai chegar aí faz muito tempo, né? Isso é importante dizer. Não chega aí do nada, né? Porque às vezes é no chute da canela e nessa fala pública que a pessoa se dá conta. Isso pode ser, né? E como ela estava tão sem consciência do processo, ela diz: do nada me chutou a canela e me xingou na frente de todo mundo no shopping, né? Esse processo do nada é porque eu não estava consciente, eu estava adormecido, vivendo um processo que culminou nisso. Como estava adormecido, não percebi. E agora eu digo, do nada isso aconteceu. Então não foi do nada, né? Com certeza existiram outras formas de chamar a atenção desse adulto, de chamar, de dizer: ó, não tá legal, ó, não tá suficiente, não tá funcionando, não estou atendido, não estou sendo contido da maneira que eu preciso ser, não estou sendo orientado, não estou, né? E a criança, ela vai encontrando formas de dar sinais, né? Até que chega um ponto que ela literalmente chuta o pau da barraca, e o pau da barraca da família é o pai, é a mãe, né? Então, você já viu que eu gosto das metáforas, né? E uma situação como essa já é o culminar. E existem momentos que a gente percebe que a coisa vai indo por este caminho. Quanto mais consciente a gente estiver, quanto mais a gente estiver desperto, quanto mais estudando sobre o assunto, né, de ser pai e mãe, que é a minha bandeira, estudar para ser pai e mãe, a gente tiver, mais a gente se liga no começo de um sinal como esse. Então eu me lembro nitidamente uma situação da primeira vez e única que meu filho me chamou de chata. Foi só uma vez, sabe? E é muito interessante, porque foi um marco. A gente não se xinga, ninguém xinga nessa casa, né? E, portanto, a gente tinha se mudado para Campinas, tem 2 anos e meio, portanto. E a gente... Ele estava muito aborrecido, porque mudança é um negócio que a criança não escolhe, né? Se for muito bem conduzido, como eu sei fazer, ele é informado, ele é antecipado, as coisas são ditas, as coisas são pensadas também nele, as dúvidas são acolhidas, são explicadas, enfim. Mas ele não decide sobre isso, né? É o que eu chamo de macro decisões. Tem macro decisões que não cabem às crianças, né? São dos pais, né? E aí, ele estava, obviamente, muito aborrecido, porque impactou na vida dele todinha. Ele estava sem amigos, ele estava, né? Como é realmente um processo difícil a mudança, né? E aí, inconscientemente, ele tinha clareza, culpa daquele processo. Era um dos pais, era. Então, ele vinha ali apresentando um dia uma chateação com um colega da escola, outro dia uma chateação com o professor, e eu ali prestando atenção. Opa, os sinais. Ele não tá bem, ele não tá bem. E aí um dia ele chega e no contar aquela chateação, não sei o que, você é muito chata. Aí eu olhei assim, ele já tinha, agora ele tá com 9, faz 2 anos, tinha 7, né? Eu olhei para ele e falei: olha só, eu nunca xinguei você. Também não te dou liberdade de me xingar. E eu fiquei muito brava na hora, porque eu tenho um temperamento muito forte, né? Eu falei: eu também não tenho condições de conversar com você sobre isso agora. Depois a gente conversa. Só que isso assustou ele. Na hora ele viu que, opa, isso não é uma opção. Isso não é uma opção, né? E aí depois, nessa mesma noite, esse menino dormiu comigo e com meu marido na cama. Porque perceba que você
trabalha uma questão e coloca ali, isso não é uma opção, mas você também entende que atrás disso existe uma necessidade e um pedido. E existe um chamado da criança que precisa ser atendido. Entende? Eu acho que essa é a maior dificuldade dos adultos. A gente quer eliminar aquele problema, aquele xingamento, aquele chute na canela, aquela agressividade, sem atender e entender que por trás daquilo existe um pedido e um chamado. E quando eu coloco isso não é uma opção, mas eu vou atender o que ele está me pedindo, o que ele está me falando, ele está precisando se sentir, ele está se sentindo só? Então ele vai dormir com a gente para ele ver que ele não está sozinho, que nós estamos junto com ele, que ele vai passar por isso, que nós vamos ajudar, que se não tiver bom para ele, não tá bom para a gente também, nós estamos juntos. Então ele vai entender isso, né? Só que ele tem que entender que ele não é para manifestar dessa forma. Entende? Então é o entender e atender, sabe? Porque aí a gente coloca que não é para manifestar dessa forma, mas também eu vou atender, para ele não continuar tendo a necessidade de manifestar aquilo daquela maneira, né? Perfeito. Então, é complexo, né? É complexo, não Muito é difícil. só o fato ali em si, o chute na canela. O chute na canela chegou nesse ponto. E eu não resolvo só o chute na canela, eu resolvo o que está por trás do chute na canela. Né? Porque senão é parcial e tende a acontecer de novo e tende às vezes a piorar. Porque se eu só sou agressiva com ele também para não fazer mais isso não é uma opção, e não atendo a necessidade, ele fala, pô, foi pouco. Chutar a canela e chamar de merda foi pouco. Eu vou ter que fazer uma coisa ainda maior. Aí sabe o que acontece? Sofre um acidente. Fica doente, uma doença grave, uma internação. Porque a vida é complexa. Olha, eu repito todinho. É um todo. Então, a criança, inconscientemente, energeticamente, ela começa a atrair situações que vão lhe dar a atenção que ela precisa. Às vezes é comportamental, quando não vem dessa forma, vira comportamentais maiores e podem também virar outras questões como essas que eu estou trazendo, de acidente, de doença, porque o ser, aquele indivíduo, aquele elemento precisa ser atendido de alguma maneira. Né? E quando a gente fala ouvido. Muito interessante sua visão e concordo ipsis literis com a sua percepção. Uma outra coisa, Isa, que também me causa muitas vezes reflexões e preocupações, por que não dizer, é essa transferência involuntária que está sendo feita hoje do papel de autoridade do pai e da mãe. Porque vamos pensar aqui, voltando para aquele cenário da criança que é visitada pelos pais, porque a escola gentilmente deixa a cada uma semana, a cada 10 dias, os pais irem lá almoçar com a criança. Uma criança que começa tão cedo na escola, tempo integral. Como é que se desenvolve a relação de respeito e afetividade? Eu não vou nem falar com o pai, mas principalmente com a mãe, né? Porque muitas vezes a gente vê que, ainda querendo ou não trazer para um viés tradicional, conservador, a mãe é o centro da família. O pai, ele ocupa um papel muito importante, mas eu acho que o pai, eu não sei, posso estar errado, hoje a psicopedagogia pode ter mudado, mas eu aprendi que uma criança pode administrar a ausência de um pai, mas ela dificilmente administra a ausência de uma mãe. A mãe é o foco central da família. Como é que fica, Isa, o desenvolvimento psicocomportamental de uma criança que entra numa escola com 4 meses de idade e passa o dia lá? Como é que fica, como é que se desenvolve a identidade com essa mãe, ao invés de ser com a tia Leia, a professorinha que acaba ocupando o papel da mãe? Como é que você lida com isso e como é que você orienta os pais a lidar com essa situação tão complexa? É um desafio enorme, né? Eu era essa mãe que planejava fazer isso, né? Eu tinha meu filho, eu estava trabalhando na HP na época, HP de computadores, impressoras, né? Carreira promissora ali a ser desenvolvida. E então o plano era, né, ficar 4 meses com ele de licença maternidade, mais 1 mês de férias, portanto 5 meses com ele, e colocar na escolinha, período integral, tocando a carreira e a vida, né, e era o que eu achava que era o melhor a ser feito, né? Era a forma de dar conta das duas coisas, dos dois papéis de mãe e de profissional, né?
A vida tinha outros planos e fez com que ele tivesse demandas de saúde, demandas várias, né? Que foi necessário, então, que, que ele realmente demandasse, né? Para poder ali, de alguma forma, ser atendido. E como ele não se estabilizava de saúde, eu acabei tendo que pedir demissão, chorando horrores pela oportunidade que eu estava abrindo mão. E ficando com ele, e aí comecei a estudar. Alguém me falou, mas você já leu algum livro sobre ser mãe, sobre bebê, sobre eu não tinha lido nada, não sabia nada, não sabia nem que isso era possível, né? E aí eu Tivemos um probleminha aqui com a conexão da Isa. Eu tenho a impressão que deve ser... Pronto, voltou, gente, retornando. Voltamos. está acontecendo. E nesse processo comecei a estudar e descobri o tanto de coisa que eu não sabia, né? Descobri que eu estava querendo terceirizar aquele momento inicial de vida da minha criança, né? Do primeiro, da primeira infância, né? Que é onde a criança desenvolve a sua identificação, caráter, princípios, valores, toda a base mesmo do que ela vai pensar, sentir e agir para o resto da vida, né? E eu querendo terceirizar para pessoas que na nossa cultura, na nossa sociedade, são as menos reconhecidas, as menos valorizadas, as menos preparadas, muitas vezes, para lidar no campo educacional, né? Porque quando chega na faculdade, a gente não aceita menos do que mestres ou doutores. Mas para cuidar das crianças, imagina, ainda mais de berçário, é menos exigência, né? E elas não têm culpa, as pessoas que estão lá. Eu estou falando do sistema, como a gente está vivendo na nossa sociedade, né? E eu falei, nesse ponto que eu digo aquilo que eu comecei dizendo, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. A gente devia estar preparando, valorizando e exigindo mais preparo e reconhecimento para as pessoas que estão com maior poder de influência sobre as crianças, que são essas do início da vida, né? Depois, lá na faculdade, eu não consigo mais formar ninguém, a ilusão da formatura. Eu consigo informar. Informar. Lá na faculdade eu informo as pessoas, eu passo informações. Formação já foi. Já foi. Né? Por isso que quando chega lá, há pouco que se fazer no sentido do caráter de uma pessoa aos 18 anos. Né? Não estou dizendo que não tem como fazer, mas as transformações precisam vir de dentro para fora. É preciso que haja um querer, uma busca pessoal. É diferente já o processo. Né? Então, ali nesse começo, o meu plano era esse. Era o que estava posto, era o que vigorava na minha cultura. Não se discute muito sobre isso. Não se fala muito sobre isso. E pensa que isso aconteceu, meu filho tem 9 anos e pouco, então há uma década, né? Quase uma década. Em uma década, aconteceu um grande movimento de educação parental, do qual fiz e faço parte sem saber inicialmente, não sabia. Né? O meu compartilhar, e mais de um monte de outras pessoas que estavam vivendo a mesma coisa, com a potência das redes sociais aí, nos permitiu fazer parte desse movimento de educação parental. Né? E que hoje tem nome, que hoje está aí colocado e tal, e que hoje talvez esteja ajudando outras pessoas a tomarem decisões diferentes ou mais conscientes do que eu tomei naquele momento. Hoje eu sou grata a essa história, mas ela foi muito sofrida, né? E aí eu, entendendo então a relevância desse período, né, faria totalmente diferente, né? No momento de querer ter um filho, buscaria um momento em que eu pudesse segurar um pouquinho, diminuir o ritmo, diminuir a intensidade para estar mais presente, né? Então, esse seria o mundo ideal, né? Dentro das possibilidades, né? A mãe estar mais presente nesse primeiro período de vida. A gente sabe que nem tudo é ideal, né? Muito pelo contrário. O ideal e o real muitas vezes não caminham juntos, né? Então, a partir do momento que a gente vai tendo consciência, a gente vai percebendo e se perguntando que possibilidades eu tenho, que modificações eu posso fazer na minha rotina, do que eu posso abrir mão, né? O que vale mais, quais são as minhas prioridades agora, que depois que tem filho elas podem mudar. Né? Então, eu acho que é esse o convite. Não é um convite para um modelo ideal de vida. Fala, gente, todo mundo que teve filho para de trabalhar, fica em casa até
pesando com a criança, porque... Quem sou eu para dizer isso? De repente, é a mãe, como você colocou agora há pouco, que está colocando a comida para a criança em casa. E aí? Né? Então, assim, não é por aí. Não é essa minha a audácia de dizer como as pessoas vão levar suas vidas, como vão conduzir suas famílias. Como... Não. Mas trazer consciência para que as escolhas sejam feitas com consciência, com conexão interna, e não só seguindo o que todo mundo faz, mas o que realmente sinto que devo fazer agora, o que vai me fazer estar melhor com a minha criança. E sobre quantidade e qualidade de tempo, e sobre também o papel da mãe que você trouxe, uma coisa, a gente pode achar justo, injusto, gostar, não gostar, ficar com raiva, não ficar com raiva, querer ter nascido homem, querer... A gente pode tudo. O fato é que a natureza fez a gravidez acontecer só na mulher, a natureza fez os peitos amamentarem só na mulher. Então, por alguma razão, que eu prefiro considerar sorte, graça, divindade, poder, a gente foi escolhida para ter maior relevância como presença na vida dos filhos. Agora tem um detalhe importante. Eu só consigo ser essa mulher divina e plena e completa para maternar se eu tiver do meu lado alguém que me ajude no resto e que me ampare no resto e que cumpra plenamente o seu papel no resto. Porque se eu tiver de dar conta de pôr comida em casa, eu não vou estar divina e plena para amamentar como eu poderia estar se alguém, por exemplo, tivesse nesse lugar, nesse momento. Entende? Então, nossa, Isa, mas isso é uma visão muito machista, mas isso é uma visão muito antiquada, mas isso é uma visão... Eu tô falando que só a gente veio com o peito para dar de mamar. E eu sou a pessoa que sou a workaholic. Adoro, tenho minha carreira, não abri mão dela, não abro mão dela. Mas existem momentos, fases, que as prioridades mudam. E que a gente pode se questionar em relação a isso. E não é deixar, é como eu vou fazer agora. E o meu filho tem 9 anos e eu continuo com essa questão. Vira e mexe, eu vejo, opa, achei que já dava para começar a viajar loucamente de novo, tô vendo que não. Opa, achei que já era momento de, acho que melhor não. E aí, o que eu faço? Reprogramo tudo. Peraí. Volta 2 casinhas, para um pouquinho, olha como é que estão as coisas. Por quê? Porque a criança vai dando sinais. E se a gente estiver com olhos de ver, eles vão nos mostrando o caminho, né? E não sem crise, tá? Não sem sofrimento, não sem alguns choros, não sem algumas... sabe? Será que eu nasci mesmo para ser mãe? Gosto porque eu gosto de trabalhar, né? Não sem algumas crises, mas são essas crises também que nos permitem crescer, que nos permitem nos conhecer, que nos permitem viver. E antes de te devolver a bola, que eu falo demais, senão eu fico aqui o resto da vida. Ótimo, ótimo, sensacional. Eu vou falar da qualidade e da quantidade do tempo, sabe? Porque a gente se aquieta com aquela ideia de que mais vale a qualidade do tempo passado junto do que a quantidade. Eu traria um pontinho de questionamento sobre isso, sabe? Porque é a mesma coisa que você me dizer que se você comer alimentos adequados, então não importa a quantidade. E a gente sabe que importa a quantidade, sabe? E que tem que ser todo dia, tem que comer todo dia. Tem que se alimentar bem, com qualidade e com quantidade adequada todos os dias. Se você não comer o mínimo necessário todos os dias, você vai ter problemas. Você vai ter carências de vitaminas, de proteínas, talvez, de gordura até. Vai ter carência, tá? Eu faria essa mesma comparação, sabe? Às vezes a gente, então, em um final de semana quer compensar toda semana que teve ausente. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Existem... Aquilo que você falou da permissividade que acaba acontecendo tem muito a ver com isso. Porque se eu estou muito pouco tempo com a minha criança, como é que nesse pouco tempo que eu estou, eu vou educar, eu vou falar das coisas que não são legais, que não são agradáveis. Poxa, eu já fico tão pouco. Se quando eu tiver for ruim, essa criança não vai ter vínculo comigo, não vai gostar de mim, não vamos ter. Então eu acabo deixando passar. Porque eu fico pouco, quando eu tô pouco eu quero só legal, só coisa, só a parte boa. E aí é um problema grave,
E é um problema grave. Então, assim, para eu conseguir chegar nos pontos e tocar em pontos, isso é com qualquer pessoa. Eu preciso ter um clima para chegar no ponto que eu preciso. Eu preciso preparar o terreno para conseguir chegar no cerne de alguma questão importante, de alguma questão séria, né? Eu não chego para falar com você de alguma questão séria da nossa relação, se houver, né? Ligo e falo, aqui, vou te falar agora um negócio, vamos resolver agora a vida. Não é assim. A gente conversa, a gente marca um almoço, a gente pergunta como é que tá, a gente sabe um pouco da vida, a gente troca um pouco e se sentir que tem o momento adequado, a gente entra numa questão principal. E também é assim com a criança. Então, se eu encontro pouco a minha criança, talvez eu nunca tenha esse momento de chegar nas questões mais importantes e talvez eu esteja vivendo com um filho desconhecido. O que é muito grave. E que é muito... Às vezes eu estou vivendo com filhos desconhecidos dentro de casa. É surreal. Então, existem algumas coisas que a gente precisa escolher. É um momento de muito volume de trabalho. Eu falando com meu marido, né? Puxa, tá complicado e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, mas por que você não pega um transporte para levar e buscar esse menino para a escola? Eu falei, não. Nessa hora que eu educo. Ele olhou assim. Eu falei, eu sei se foi bom o dia de aula, se não foi bom, se voltou bravo, se voltou triste, se tá indo animado, o que tá acontecendo, quem falou com quem fez o quê, se comeu, se não comeu. E ainda, filho menino, fala menos ainda que filho menino, né? De uma maneira geral, claro. Mas de contar a vida. Então, se ele contar a vida para alguém, por exemplo, numa van, quando ele chegar em casa, já não precisa contar para mim, que ele já contou. Às vezes ele estava bravo, mas no caminho até aqui ele já chegou bem. E aí eu não tive a oportunidade de passar os meus valores. Eu não tive a oportunidade de passar os meus princípios, de contar para ele sobre a inteligência emocional, como é que a gente maneja a raiva, o que a gente faz, como é que é adequado, como é que não é adequado, como é que é legal, como é que pode ser. Entende? Então, assim... Tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, sabe? Porque a educação, ela não tem hora marcada. A educação, ela acontece no convívio, sabe? Tem um autor que fala, a educação é antropofágica. O educando, ele se alimenta do educador. Ele absorve o educador para dentro dele, né? Então, não tem como ser isso feito, né? Agora é a hora de educar, agora é a hora de... Ela vai acontecendo, a dinâmica da vida. E aí vem um desafio, uma situação, um conflito, que geralmente a gente quer evitar a todo custo, a gente não quer conflito, a gente não quer briga, a gente não quer confusão, a gente não quer... Mas são os maiores momentos de educação da vida de uma criança, são os conflitos, tanto conosco, quanto entre eles, quanto com outros, quanto, né? Esses são os momentos, na verdade, que a gente consegue educar no sentido de aproveitar. Não necessariamente na hora do conflito, né? Às vezes você só resolve ali e tal, mas ali você sabe o que está precisando ser trabalhado. E aí depois você vai nos próximos dias trabalhando, seja com historinhas, seja com leituras, seja com conversas, seja com outras formas, seja com combinados, seja com rotinas colocadas na parede, seja com um monte de outros recursos que você pode usar para isso. Né? Mas ali os conflitos, eles nos sinalizam os pontos que estão precisando ser trabalhados. Né? Ixi, Maria... É sensacional. A gente pode ficar uma semana inteira aqui lhe ouvindo. É uma lição após a outra, uma expressão de sabedoria e aquela busca permanente que eu percebo no seu trabalho, Isa, que é o bom senso, o balance, né? O tal do equilíbrio, que é o que falta na vida. A gente busca a perfeição e a perfeição não existe. A cada vez que eu dou um passo em direção a ela, ela dá um passo se afastando de mim. E eu acho que esse é o grande tempero da vida. É a gente entender que viver, aprender e ensinar é um trabalho em permanente construção. Não é? E uma das coisas que eu percebo muito também é a dificuldade muito grande que as pessoas têm do que você pontuou aí, renunciar, abdicar de algumas coisas em favor de outras. Muitas pessoas vivem num mundo ilusório de estarem buscando permanentemente capitalizar o lucro e socializar o prejuízo. Isso não existe. Né? A gente tem que aprender a pagar o preço por aquilo que nós queremos conquistar. E as pessoas têm uma dificuldade imensa de pagar o preço para se atingir aquele objetivo e ficam sempre culpando, né? Ah, é o meu trabalho, como você mesma colocou, você teve que fazer uma renúncia de uma carreira profissional em função de uma coisa que você enxergou naquele momento, que era o G daquele Gucci, era a gravidade. Não era mais
ser a grande profissional em ascensão. Ali naquele momento, o G da sua vida era ser a mãe do Petros. Aquela pessoa que ia contribuir para equacionar todas aquelas demandas que naquele momento foram necessárias. E aí, voltando de novo para essa tecla que eu acho sensacional, administrar qualidade e quantidade. O que é que a gente percebe hoje? Pela sobrecarga de tarefas, né? Eu, muitas vezes, recebo mulheres que são profissionais muito bem-sucedidas e que falam sempre isso. Doutor, o meu trabalho consome todo o meu tempo. Eu não consigo achar um espaço para minha família, para o meu marido, para os meus filhos. E aí essa pessoa, eu não estou falando nem só da mulher. Achei sensacional quando você falou que mulher, a natureza dotou com os seios tem que amamentar, a natureza dotou com o útero tem que parir. E hoje essa coisa da, né, acomodação das variáveis sociais, óbvio que a gente tem que respeitar isso, mas esses elementos das variações, eles têm que entender também que a biologia não mudou só porque ele mudou a sua autopercepção, né? Eu não me identifico com isso aí, eu quero ser aquilo ali. Ok, seja aquilo ali, mas continue respeitando os princípios básicos que não vão mudar. Não é porque eu me alinho com outra corrente de comportamento que eu vou deixar de ter mamas, eu vou deixar de ter útero. Se você vai usar isso aí ou não, essa é outra história. Concordo 500%. Muitas vezes isso é confundido com machismo, pensamento retrógrado, né? Hoje você não pode mais afetar esses pensamentos diferentes que você passa a ser marginalizado, né? Toda a sociedade hoje caminha para um ponto que eu me preocupo muito, Isa. Parafraseando aquilo que acontecia nos grandes conflitos mundiais, né? Os meninos entravam dentro de um avião aos 17 anos de idade, ou bombardeavam a Alemanha, ou bombardeavam a Inglaterra, alguém ia viver, alguém ia morrer. Conclusão, aqueles tempos, eu não estou dizendo que eram tempos certos ou errados, eu estou dizendo que dentro daquele contexto, tempos difíceis forjaram pessoas fortes. Pessoas fortes tornaram os tempos fáceis. E hoje nós estamos vivendo os tempos fáceis, internet, rede social, tudo no Dr. Google, o alcance de um botão você responde todas as perguntas do universo. Esses tempos fáceis estão tornando as pessoas frágeis. Você concorda com essa percepção? Ou eu sou maluco? Ou você também tem percebido isso? É muito interessante porque quando a gente fala dessa parte de machismo, feminismo e tal, muitas vezes a gente vê que no frigir dos ovos, algumas mulheres do discurso extremo, né, alegando o feminismo, estão trabalhando contra as próprias mulheres, né? Então, por exemplo, eu não quero ter tudo igual. Eu quero diferente. Aliás, eu quero muito diferente. Eu quero empresas que me permitam ser mãe. Eu quero empresas que me coloquem próximas do meu filho. Eu quero empresas que me deem uma licença maternidade estendida, de tal forma que eu possa cumprir alguma coisa numa carga horária muito reduzida por 2 anos, por 3 anos. Então, eu quero coisas muito diferentes. Eu não quero muita igualdade, mas eu quero conseguir, óbvio, né? O reconhecimento profissional, o destaque, a notoriedade naquilo que eu puder contribuir, porque eu vim com um monte de coisa interessante para contribuir. E eu quero. Então, essa minha questão. E para mim, isso é o feminismo, né? Isso é o feminismo. Não é uma busca por igualar mulher e homem, porque não somos iguais. E que bom! Até porque a igualdade é a arte de tratar desigualmente aos desiguais, né? No dia que você igualar todo mundo, você está sendo desigual. Sabe aquela coisa que o justo não é dar mesmo tanto para o justo é dar o que cada um precisa para ficar na mesma altura, né? Aquela velha, o cartoon que tem, né? Das... Aí é isso, é dar o que cada um necessita. As necessidades são diferentes. Então, esse é um ponto. Agora, sobre tempos fáceis fazerem pessoas frágeis, né? É muito sério isso. E é uma preocupação muito grande minha. Na verdade, a gente está vivendo um momento que o meu filho, com 9 anos, disse que quer um celular. E que, portanto, ele vai juntar dinheiro para o celular. E aí, processo, e ele vendeu alguns carrinhos pelo Mercado Livre, e ele vendeu alguns livros, e está com coisas à venda, gente. Vocês estão assistindo, é mais 205, mais 200. Se você quiser comprar alguma coisa do Pets, tem coisa à venda.
Tá trabalhando para juntar o dinheiro que ele quer comprar. Aí, doutor, o menino sai para brincar ali na frente. Tem um laguinho aqui no condomínio que os meninos resolveram pescar. E aí o menino virou para ele e falou assim, ele veio me contar, né? Uai, por que você não pede para sua mãe? Por que você não pede de Natal? Simples assim. E aí ele veio e me trouxe isso, né? Ô mãe, ele falou, por que eu não peço os de Natal e tal? E eu falei, por quê? Por que você não pede? Por que você decidiu comprar? Ele ficou pensativo, como quem realmente estava buscando entender, né? As possibilidades. Realmente, ele poderia pedir, talvez ganhasse, não sei. Porque aí seria uma questão, porque o celular já é uma questão por si só, né? E aí eu falei assim, qual é a diferença de ganhar e de conquistar? Ele falou, mãe, é muito melhor conquistar, né? Eu falei, cara, não tem. Olha, eu repito de novo. Não tem preço você conquistar alguma coisa, sabe? Juntar, conseguir. E aí aproveitar as datas festivas e falar: ó, não quero presente, não, me dá um pouco mais de dinheiro que eu vou juntar aqui, ó. Para não sei quando, que é a minha meta, eu comprar com o meu dinheiro, com o meu esforço, com o resultado do meu trabalho, o meu celular. E vou dizer mais, se você pede, né, você não está no controle. Eu te dei, eu vou controlar, eu vou dizer, eu vou... Se você compra, diminui o controle do outro. Essa parte eu não contei para ele. Mas é Deixa eu, cara. verdade, é uma lição para a vida. Isso é uma lição para a vida. Quando você tem dinheiro, você não pede muitas coisas, você avisa. Ó, vou fazer tal coisa, viu, gente? Tô indo. Você tem. Né? Esse é o mundo que a gente vive, né? É óbvio que a gente não vai ultrapassar a autoridade de mãe, né? Os combinados, os valores no uso desse equipamento, que aí é um equipamento que exige muita conversa, e muito, né, cuidado na forma disso ser. Nada disso muda. Vai ter tudo isso ele comprando ao eu. Mas o fato da conquista, né? Porque existe. Esse é o ponto. Quando eu não tenho trabalho nenhum para conquistar alguma coisa, eu nunca estou satisfeito. Não sacia, porque não. Na verdade, muitas vezes o que eu estou buscando não é a coisa em si, é o gosto de conseguir a coisa em si, né? E é o intangível. A coisa em si é o que todo mundo vê. E por isso que a gente às vezes esquece do resto e não se dá conta do resto, né? Que às vezes é mais importante do que a coisa em si. E quando eu privo a minha criança do resto, achando que eu tô ajudando, achando que eu tô agradando, achando que eu tô atendendo, achando, eu dei tudo. Por que que deu isso agora? Né? É isso que você me dá em troco, né? Na verdade, a gente está tirando dela a possibilidade da conquista, a possibilidade da persistência, a possibilidade do empreendedorismo, a possibilidade do planejamento, a possibilidade do querer, da meta, sabe? Então, é muito grave tudo que a gente tira de uma criança quando dá tudo para ela. Inclusive, Ouvindo. começa da colher na boca. Começa da comida no prato. É cedo que começa. É cedo, sabe? Não é só aos 9 anos quando quer comprar alguma coisa. É o menino de 2 que fala, não quer, não quer. E a mãe tá igual garçonete, pra lá e pra cá, tentando ver o que o menino quer. Não, ok, te ofereci 3 coisas, é isso que tem pra hoje. Dessas aqui você pode escolher. Não quer, então tudo bem, mamãe vai guardar seu pratinho aqui no micro-ondas. Quando você tiver com fome, você volta aqui, a gente esquenta e você come. E acabou. Ah, mas vai deixar o menino com fome. Gente, menino com fome come. A hora que ficar com fome, come. É verdade. Entende? Então, sem drama. E não é brigando, né? Tu quer comer nada? Eu não sou sua garçonete. Então eu não vou fazer. Não. Ah, você não quer não, filho? Ah, mamãe pegou 3 coisas. Não quer? Tá bom. Mamãe vai guardar no micro. Quando tiver com fome, você vem aqui. Aí, até ficar com fome, não vai comer nenhuma outra coisa, tá? Porque a gente precisa comer comida, viu? Então, então tá bom. A hora que tiver com fome, vem come. Daqui a pouco ele faz isso 2, 3 vezes. Ele pensa, melhor comer agora mesmo, né? Porque depois vou ter que comer depois. E a coisa vai regulando. E sem desespero, sem briga, sem confusão, sem, né? Mas entendendo que realmente a gente precisa ter firmeza, sem agressividade, né? Precisa ter. Agora, para tomar essas decisões, por isso que eu falo que tem que estudar. Porque como é que a gente sabe o que é para fazer?
que é melhor fazer? O que eu deixo passar? Que brigas eu compro, né? Se for assim. Eu não gosto dessa coisa da briga, porque a gente normalizou a briga. Acho que é normal brigar com as crianças. Não é normal brigar. Não precisa brigar. Não é normal brigar. Nem com as crianças, nem com o parceiro, nem com ninguém, na verdade. A gente não é normal brigar, né? Então, a gente tem como conviver escolhendo o que quer, o que deseja, como é que vai conduzir, né? Agora, por isso que a gente estuda, né? Para saber, olha, isso aqui não tá legal, não tá adequado, isso aqui tem um jeito de funcionar diferente, não é bem isso que eu acho que é o melhor. Peraí, como é que nós vamos fazer? Né? Quando a gente tem clareza, por exemplo, dos nossos valores, a gente sabe aqui o que a gente não deixa passar de jeito nenhum. Não, isso aqui vai contra os meus valores, eu não posso deixar passar. Ah, isso aqui não, é uma bobagem. Não preciso arrumar uma discussão por causa disso agora, né? Não preciso fazer um drama por causa disso aqui, entende? Então é um pouco sobre isso, esse estudar, esse esmiuçar, né? E uma vez decidido que tem que intervir, não, isso é contra os meus valores, eu tenho que intervir, como fazer isso? É para isso também que a gente estuda. Porque às vezes, não, tem que intervir contra os valores. Aí faço o beabá da cultura e faço uma intervenção toda equivocada que mais atrapalha do que ajuda. Né? E defendendo valores nobres, eu acabo com vínculo. Defendendo valores nobres, eu coloco uma situação completamente contrária, inclusive, aos próprios valores que defendo. Isso acontece muito. Né? E aí vai, mais uma vez, aquela busca pelo equilíbrio, né? Que você tanto defende, que você tanto aplica aí no seu dia a dia, tanto nos ensina, e que é uma coisa muito interessante que foi do começo que você iniciou a sua desenvolvimento do seu raciocínio, é como as coisas simples precisam ser ditas, né? É impressionante, isso acontece não só no mundo educacional, mas na medicina. As pessoas vivem, né, Isa, buscando um remédio milagroso para o coronavírus, quando na verdade esse remédio já existe dentro de nós. Nós temos um remédio natural chamado imunidade inata, que é regulada por um hormônio chamado vitamina D, que as pessoas chamam de vitamina D. Então fica o mundo paralisado esperando a vacina, o mundo paralisado esperando um antirretroviral, quando a gente já tem esse medicamento pronto dentro do nosso corpo. Mas é incrível como as pessoas têm dificuldade de entender o óbvio e elas têm facilidade de complicar o que não precisava ser complicado. E eu acho que essa é uma percepção universal. Você encontra isso nas suas relações profissionais, no momento que você tenta se posicionar como educadora, como aquela pessoa que está trazendo uma necessidade de reflexão. Eu encontro isso como médico da saúde. Não é fácil você defender a saúde num mundo que é patrocinado pela indústria da doença, né? Nós sabemos que a indústria da doença patrocina a medicina, pelo menos uma boa parte da medicina. Então, se a indústria da doença patrocina a medicina, qual o interesse em manter o indivíduo saudável? O indivíduo tem que estar doente mesmo, né? As doenças desnecessárias, quando a gente olha para a fisiologia, 90% das doenças que acometem o indivíduo ao longo do envelhecimento não deveriam nem existir. Elas não só existem como desabilitam, como matam, porque na base está faltando isso aí. Está faltando bom senso, está faltando informação, está faltando tratar a doença que está por trás de todas, que se chama ignorância. E essa ignorância, ela é pandêmica. Ela não está só na medicina. Ela está na educação, na maternidade, na paternidade. E eu acho que acredito que esse é o objetivo que une o seu trabalho com o nosso, né? É a busca pelo tratamento dessa doença chamada ignorância. Se eu estiver errado, você me corrija mais uma vez. Tá, não. Tá certíssimo. Na verdade, eu falo que as pessoas falam que a ignorância é uma bênção, né? Eu falo, meu Deus, a ignorância é uma desgraça. A ignorância é um castigo, né? A gente está indo para o inferno achando que está indo para o céu. Está arrasando, né? Então, é lógico que com o conhecimento vem as responsabilidades, mas as pessoas viram a moeda para o lado da culpa, para o lado do sofrimento, quando na verdade do outro lado da mesma moeda está o poder, sabe? Se eu tenho um impacto sobre o outro de tal forma que sinto culpa pelo mal que causei, se eu virar para o outro lado eu tenho poder, eu vejo
Pô, eu posso causar o bem, então. Então, se eu não estiver ignorante, em vez de ignorar que causei mal para não sofrer, eu não estar ignorante para perceber o bem que posso fazer e potencializá-lo, percebe? É muito mais inteligente, muito mais promissor, muito mais saudável, muito mais Muito mais rico, saudável. para tudo, para todos os aspectos da vida. Então, é uma escolha. E é impressionante como a gente, pela cultura, está sempre escolhendo o pior lado da moeda para virar. Né? Então, é preciso esforço consciente para virar a moeda da culpa para o lado do poder, para virar a moeda da ignorância para o lado do saber, sabe? Para a gente conseguir escolher o lado que a gente quer virar as moedas na nossa vida, né? E tomar decisões mesmo, porque é muito. A gente está muito acostumado a achar culpados, né? Ah, porque não tive eu. Mais fácil, né? Mais fácil. Eu Esse mostro sempre que a anatomia, quando você aponta o seu dedinho e procura a culpa no outro, ficam 3 dedos apontando para você. Então você teria que ter, no mínimo, mais responsabilidade de olhar para você do que para apontar o dedo para o outro, né? E é sem querer. É sem querer. As pessoas não estão fazendo isso porque hoje eu vou escolher ler esse post aqui da Isa, assistir esse trecho desse vídeo que está aqui no feed e falar que a culpa é do. Não é assim. Não é planejado. É sem querer. Né? Acaba que num mecanismo automático a pessoa já se sente vítima, ela já está nesse papel de vítima, e aí ela só faz um comentário aqui que expressa isso, que ela já está vivendo na vida dela. Não é uma escolha. A escolha vem a partir do momento que se dá conta, depois de uma conversa como essa, talvez algumas escolhas começam a ficar Ficar aparentes. mais claras. Opa, então tem escolha, é verdade, peraí. Né? E é isso que a gente quer trazer: escolhas, possibilidades, consciência, clareza, expansão de olhar, de visão, para escolher de verdade. E aí, depois de olhar tudo, saber tudo, se você quiser continuar fazendo o que você está fazendo, tá tudo bem. Pois são Perfeito. todos Agora é adultos. consciente, né? E aí, ok, você está consciente, está escolhendo isso. Aí eu sofro, lamento. Mas aí não há mais o que se fazer, né? Isa Minantel, uma honra imensa ter você aqui conosco, querida. Que Deus ilumine sempre o seu saber, essa pessoa maravilhosa que a gente segue com bandeira de torcedor, carteirinha de torcida organizada, e que você possa continuar expandindo o seu trabalho e esse seu conhecimento pelo maior número possível de redutos, de pessoas. E tenho absoluta certeza de que as pessoas que estivemos aqui juntas, foram brindadas com a sua inteligência e com a sua inspiração e com a sua iluminação. Esse bate-papo vai ficar lá, vamos fazer o upload lá para o nosso canal do YouTube. Tenho certeza que muito mais pessoas terão o privilégio de recapitular tudo que nós falamos aqui, Isa. Que Deus ilumine, minha querida, e que sua pronta recuperação ocorra logo, que todas as bênçãos recaiam sobre a sua vida, porque nós precisamos de pessoas desbravadoras e corajosas como você. Muitíssimo obrigado, que Deus lhe ilumine, tá? Em gratidão pela oportunidade. Foi um prazer enorme conversar contigo. Adorei. Gratidão. Não foram brindadas só com a minha sabedoria, não, com a nossa troca. Muito especial conversar contigo também.